Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York brilhava intensamente naquela noite. Nas ruas iluminadas, carros de luxo faziam fila em frente a um dos hotéis mais prestigiados de Manhattan, onde acabará de terminar uma gala beneficente organizada pelas pessoas mais ricas do país. Os convidados, trajando smokings e vestidos brilhantes, partiram em suas limusines, trocando sorrisos educados e promessas de negócios. No meio dessa agitação, um homem se destacou pela sua presença e aura. Ricardo Coleman, um bilionário conhecido por seus investimentos colossais e influência política. Seus cabelos grisalhos, olhar penetrante e andar confiante inspiravam respeito e medo. Os jornais o descreviam como um gênio dos negócios, mas também como um homem frio e calculista, imune a tudo que não tivesse valor de mercado. Ao descer as escadas do hotel, ladeado por seus guarda-costas, seu olhar de repente pousou em uma cena ao lado, perto de um poste de luz. Lá, uma mulher com roupas gastas ela segurava um menino de apenas 7 anos. A mãe tentou sorrir para ele, apesar do rosto cansado, mas as feições do menino revelavam fome e cansaço. Richard, que estava prestes a entrar no carro, ouviu então a voz da criança clara e frágil. Mãe, ainda estou com fome. Essas palavras, simples e inocentes, ressoaram no silêncio do seu coração. Por uma fração de segundo, o bilionário congelou. Suas memórias cuidadosamente enterradas por anos, ressurgiram de repente. O que ele faria em seguida surpreenderia não apenas a mulher e seu filho, mas todos que cruzassem seu caminho. Richard Coleman parou no meio-fio, com uma das mãos apoiada na porta do carro. Seus guarda-costas trocaram olhares surpresos. Normalmente nada distrairia o chefe de sua agenda minuciosa. Mas naquela noite, algo havia interrompido seu ritmo. O empresário observava a mulher e a criança. Ela tentava manter a cabeça erguida, mas seus ombros caídos revelavam exaustão. Ela acariciou delicadamente os cabelos do menino, tentando aplacar sua fome com palavras em vez de uma refeição. Richard se aproximou lentamente, seus passos ecoando na calçada. A mãe desconfiada sentou-se de repente, abraçando o filho. Eu, sinto muito, senhor. Estamos só de passagem. Ela disse com a voz trêmula, já acreditando que ele iria expulsá-los. Mas para surpresa de todos, Richard respondeu calmamente. Você não precisa se desculpar. Ele se inclinou levemente em direção à criança, que o encarou com olhos arregalados, hesitando entre medo e curiosidade. Qual é seu nome, garoto? Richard perguntou. O menino apertou a mão da mãe antes de sussurrar. Daniel. Um silêncio pesado se instalou, interrompido apenas pelo som do trânsito. Richard respirou fundo e inesperadamente disse. Venha comigo. Vou convidá-lo para jantar. A mãe arregalou os olhos, pensando que era uma piada de mau gosto. Os guarda-costas, no entanto, permaneceram imóveis, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Porque nunca, em toda a sua vida pública, Richard Coleman fizera tal gesto. E no entanto, esta noite tudo começou a mudar. Helena, a mãe de Daniel, hesitou por um longo tempo. Seu olhar passou do filho para o bilionário, depois para os 2 guarda-costas, que pareciam tão perplexos quanto ela. Ninguém entendia realmente por que um homem como Richard Coleman, acostumado a jantares repletos de estrelas e contratos multimilionários, de repente se interessaria por uma estranha cansada e seu filho. Você quer jantar conosco? Ela perguntou, com a voz embargada pela descrença. Richard não respondeu de imediato. Simplesmente enfiou as mãos nos bolsos do casaco de cachemir e disse calmamente. Não, quero que você venha jantar comigo. Não é a mesma coisa. Daniel olhou timidamente para a mãe. Seu estômago roncou alto o suficiente para Richard ouvir. O bilionário deu um sorrisinho. Vamos lá, é só uma refeição. Nada mais. Antes que Helena pudesse encontrar uma desculpa para recusar, ele mesmo abriu a porta traseira de sua limusine e assentiu. Os transeuntes, intrigados com a cena, pararam, cochichando entre si. Ver o empresário mais frio de Nova York convidar uma mulher pobre e seu filho para entrar em seu carro foi quase um milagre. A viagem foi silenciosa, pontuada apenas pelo ronronar do motor. Helena abraçava o filho, ainda cautelosa, enquanto Daniel observava fascinado o interior luxuoso do veículo, os bancos de couro, as telas integradas, a luz suave que banhava a cabine. Poucos minutos depois, a limusine parou em frente a um renomado restaurante de Manhattan. Os garçons, ao verem Richard Coleman, correram para a entrada para cumprimentá-lo. Mas seus sorrisos congelaram ao notarem seus convidados. Helena sentiu os olhares de todos sobre ela e seu filho enquanto atravessavam as portas do restaurante.
Ela queria recuar, envergonhada, mas a mão firme de Richard em seu ombro a empurrou gentilmente para a frente. Esta noite vocês são meus convidados, ele declarou em uma voz que não admitia discussão. O murmúrio na sala aumentou um pouco. Os clientes elegantes e arrogantes já cochichavam, incapazes de compreender o que um bilionário estava fazendo com uma mulher sem dinheiro e uma criança faminta. O que eles ainda não sabiam era que esse jantar mudaria o destino de 3 vidas. O restaurante estava imerso em uma atmosfera pesada. Talheres tilintavam, sussurros persistiam, mas na mesa dos fundos reinava um silêncio sinistro. Richard Coleman, com o olhar fixo em Helena e seu filho, não disse nada. Simplesmente os observou. O garçom, sentindo-se desconfortável, colocou um prato de macarrão com legumes na frente de Daniel. O menino, inicialmente intimidado, começou a comer com uma pressa desesperada. Helena, com os olhos marejados, colocou a mão sobre a do filho para fazê-lo parar. Calma, Daniel, você vai se machucar, ela sussurrou. Richard, ao ver aquela cena, sentiu uma dor surda subir-lhe ao peito. Isso fez lembrar de memórias que jurara enterrar para sempre. Ele se inclinou ligeiramente em direção a Helena. Diga-me, como você chegou aqui? Helena baixou os olhos, hesitante. Ela nunca gostara de expor sua miséria, especialmente para aqueles que, como aquele homem, pareciam viver em outro mundo. Mas o olhar insistente de Richard, mais humano do que frio naquele momento, a levou a falar. Eu tinha uma vida normal. Ela começou com a voz trêmula. Meu marido trabalhava na construção civil. Ele era corajoso e trabalhador. Mas um dia, em um canteiro de obras, houve um acidente. Uma viga mal fixada. Sua voz falhou e ela apertou a mão de Daniel com mais força. Disseram-me que ele não tinha sofrido, mas a morte dele destruiu tudo o que tínhamos. Com um salário mal conseguia pagar o aluguel. Perdi o apartamento, depois o emprego e desde então vivemos entre abrigos e as ruas. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Richard a encarou sem piscar, mas seus dedos apertaram a taça de vinho. Cada palavra de Helena ressoava dentro dele como um eco amargo de sua própria perda. Daniel, que havia terminado seu prato, olhou para Richard e disse com a inocência da infância. Mamãe sempre diz que temos que manter a esperança, mas às vezes tenho medo que ela chore quando eu estiver dormindo. De repente a sala pareceu desaparecer ao redor de Richard. Este garoto, com sua sinceridade desarmante, acabará de abrir uma brecha no muro que o bilionário construíra ao redor de seu coração durante anos. Ele então entendeu que não estava apenas testemunhando uma angústia passageira. Ele acabará de se deparar com uma história que viraria sua vida de cabeça para baixo. Richard permaneceu em silêncio por um longo tempo após a história de Helena. Seus olhos pareciam perdidos no espaço, fixos em algum ponto invisível atrás dela. Seus guarda-costas posicionados perto da entrada trocaram olhares preocupados. Nunca tinham visto sua chefe em tal estado de incerteza. Helena, envergonhada, pensou que tinha falado demais. Com licença, eu não deveria ter... Ela começou, abaixando a cabeça. Mas Richard o interrompeu, em voz baixa e grave. Não, você fez a coisa certa. Ele pousou o copo, respirou fundo e então deixou escapar palavras que não confidenciava a ninguém há anos. Eu tive um filho. Helena olhou para cima, surpresa. Daniel, intrigado, parou de brincar com o garfo. Richard continuou, seu olhar endurecendo sob o peso das memórias. O nome dele era William. Ele tinha mais ou menos a sua idade, Daniel. Ele disse, olhando para a criança com ternura. Mas ele foi embora, cedo demais. Uma doença rara. Nenhum médico, nenhum hospital, nenhuma quantia de dinheiro poderia salvá-lo. Sua voz falhou um pouco, mas ele continuou, determinado a ir até o fim. Desde aquele dia, fechei todas as portas. Acreditei que o dinheiro poderia me ajudar a esquecer, então mergulhei nos meus negócios, nos meus investimentos, nas minhas empresas. Construí torres, comprei empresas, mas no fim das contas, sempre voltava para casa e encontrava-a vazia. Um silêncio pesado envolveu a mesa. Helena sentiu os olhos marejarem, não de pena, mas de compreensão. Ela sabia o que significava perder uma parte de si mesma. Daniel, por sua vez, timidamente colocou sua mãozinha sobre a de Richard. Sinto muito, senhor, ele disse simplesmente. Richard olhou para aquele gesto infantil e algo dentro dele se partiu. Durante anos ele não deixará ninguém tocar seu coração. Mas esta noite, diante daquele garoto e de sua mãe, o muro que ele havia construído estava lentamente desmoronando. Pela primeira vez em muito tempo, Richard Coleman sentiu o peso de seus milhões evaporar, substituído por uma emoção que ele pensava ter perdido, a humanidade. O jantar estava chegando ao fim.
Helena, ainda abalada por ter compartilhado sua história, agradeceu timidamente a Richard pela refeição. Ela já se preparava para ir embora, convencida de que aquela noite era apenas um breve interlúdio em sua dura realidade. Obrigado, Sr. Coleman. O senhor já fez mais do que eu poderia imaginar. Não quero me aproveitar da sua gentileza. Ela disse, levantando-se lentamente e segurando Daniel pela mão. Mas Richard não se moveu. Seus olhos escuros a encaravam intensamente, como se ele tivesse acabado de tomar uma decisão irrevogável. Sente-se, Helena. Ele disse com uma voz firme, mas calma. A jovem perturbada obedeceu. Daniel olhou para ela com ar interrogativo. Richard então tirou um pequeno caderno de couro preto do bolso interno do paletó. Seus guarda-costas trocaram um olhar atônito. Sabiam o que aquele caderno continha. Era onde o bilionário registrava seus compromissos mais importantes. As decisões que mudavam vidas, negócios e às vezes até cidades. Richard pegou sua caneta e disse em um tom que não deixava espaço para hesitação. Amanhã de manhã, você começará a trabalhar para uma das minhas empresas. Não como faxineira, não. Preciso de uma assistente para um projeto humanitário que venho negligenciando há muito tempo. Os olhos de Helena se arregalaram. Mas, eu não tenho nenhuma experiência. Eu não entendo por que eu. Richard o interrompeu gentilmente. Porque eu não quero apenas te dar dinheiro, Helena. Eu quero te devolver a sua dignidade. Você tem força, eu vejo isso. E Daniel merece ver a mãe de pé, não esmagada pelo peso da vida. Helena sentiu a garganta apertar. As lágrimas que ela vinha segurando caíram sem que ela percebesse. Daniel, com os olhos brilhando, sussurrou. Mãe, vamos ter uma casa? Richard deu um pequeno sorriso. Sim, Daniel. Você receberá um lugar para morar amanhã. Nunca mais precisará dormir na rua. Com essas palavras, o silêncio tomou conta do restaurante. Aqueles que assistiam à cena desde o início não conseguiam acreditar no que ouviam. O bilionário frio, conhecido por sua natureza insensível, acabará de destruir a própria imagem diante de seus olhos. E para Helena e Daniel, aquela noite marcou o fim de uma vida de sofrimento, e o começo de um futuro inesperado. A notícia não demorou a se espalhar. Todos os clientes do restaurante presenciaram a cena. Alguns filmaram discretamente com seus celulares, outros já tiravam fotos secretamente. Em um mundo onde tudo é compartilhado instantaneamente, a história de Richard Coleman, da moradora de rua e seu filho logo se espalharia para além dos muros do restaurante e alcançaria a cidade inteira. Ao redor deles, os sussurros ficaram mais altos. É incrível! Ele ofereceu um emprego a um estranho. Talvez seja uma armação para melhorar sua imagem. Não, você viu os olhos dele? Aquele homem era sincero. Helena se sentiu desconfortável, sentindo todos aqueles olhares sobre ela. Queria desaparecer, tornar-se invisível novamente, como sempre fora naquela imensa cidade. Mas a mão reconfortante de Daniel a acalmou um pouco. Richard, no entanto, permaneceu impassível, como se indiferente aos sussurros. Contudo, por trás de sua máscara fria de sempre, sentia uma estranha mistura de apaziguamento e vulnerabilidade. Sabia que acabará de cruzar um limite que se proibira desde a morte do filho, o de deixar alguém entrar em seu mundo. Ao sairmos do restaurante, uma pequena multidão já havia se formado. Jornalistas locais, alertados por mensagens nas redes sociais, aguardavam do lado de fora. Flashes de câmeras dispararam quando avistaram Richard acompanhado de Helena e Daniel. Sr. Coleman, quem é essa mulher? É verdade que você lhe ofereceu um emprego e um lugar para morar? O porquê esse ato repentino de generosidade? Richard parou por um momento, apertando gentilmente o ombro de Daniel enquanto se escondia atrás dele. Então disse com uma voz clara e confiante. Porque isso não é um ato de generosidade. É uma questão de justiça. Ninguém deveria ter que escolher entre alimentar seu filho e dormir na rua. Um silêncio respeitoso seguiu-se às suas palavras. Até os mais céticos, acostumados a vê-lo como um homem de pedra, sentiram que havia uma profunda verdade no que ele acabará de dizer. Essa declaração, capturada pela câmera, logo incendiaria as redes sociais e a imprensa nacional. Em poucas horas, Richard Coleman, o bilionário conhecido por sua frieza e insensibilidade, se tornaria o homem cujo gesto surpreenderia e chocaria a todos. Mas para Helena e Daniel, era apenas o começo de uma nova vida. Na manhã seguinte, Helena e Daniel foram levados por um motorista particular até sua nova casa. Daniel, com os olhos arregalados, não conseguia acreditar no que sentia. As ruas de Nova York passavam rapidamente, mas desta vez ele não via mais os prédios frios e intimidadores da cidade. Ele via uma oportunidade, uma promessa.
O apartamento que Richard havia fornecido ficava em um bairro tranquilo e seguro. As paredes impecáveis, as grandes janelas que deixavam entrar a luz da manhã e os móveis cuidadosamente selecionados irradiavam um aconchego inesperado para Helena, que estava acostumada a cômodos apertados e escuros. E isso é para nós? Ela perguntou com a voz trêmula. Sim, Helena. É para você e Daniel. Encare isso como o primeiro passo para uma nova vida, respondeu Richard. Daniel correu pela sala tocando os sofás macios, abrindo gavetas para verificar se estavam cheias de roupas e materiais escolares. Cada detalhe parecia ter sido pensado para proporcionar conforto e segurança. Helena sentou-se no sofá, respirando fundo. Pela primeira vez em meses, sentiu uma verdadeira sensação de segurança e alívio. Não precisava mais se preocupar com onde seu filho dormiria esta noite ou com o que ele comeria amanhã. Mãe, olha! Daniel gritou, apontando para uma pequena mesa para ele. Finalmente posso ter meus livros e desenhos aqui. Helena sorriu, sentindo as lágrimas brotarem. Ela colocou a mão sobre a do filho. Sim, minha querida. Esta é a nossa casa agora. Richard, observando-os da porta, sentiu o coração aquecer. Ver Daniel sorrir, ouvir sua risada ecoando naquele espaço, despertou nele um sentimento que não sentia desde a morte de William, esperança e a simples alegria da vida. Voltarei hoje à noite para ver como você está se adaptando, anunciou Richard, antes de ir embora discretamente. Helena olhou pela janela depois que ele saiu. O sol de verão banhava a cidade com uma luz dourada. Pela primeira vez, ela entendeu que a vida podia oferecer surpresas inesperadas. E para Daniel, esta nova casa não era apenas um telhado. Era o símbolo de um novo começo, cheio de promessas e segurança. Nos dias que se seguiram, Richard Coleman continuou a se envolver na vida de Helena e Daniel. O que começara como um simples gesto de generosidade gradualmente se transformou em algo mais profundo. Todas as manhãs, antes de se dedicar às suas reuniões e negócios, Richard reservava um tempo para passar alguns minutos com Daniel. Ele o ajudava a preparar o café da manhã, a escolher suas roupas e, às vezes, até a revisar suas aulas. Daniel, inicialmente tímido, aos poucos se abriu para essa nova presença em sua vida. Senhor Coleman, diz Daniel uma manhã enquanto amassava sua tigela de cereal, você é como um pai para mim, não é? Richard sorriu, uma emoção genuína cruzando seus olhos. Talvez. Ou talvez apenas alguém que queira ver o sorriso dele todos os dias. Ele respondeu suavemente. Helena também começou a notar mudanças em Richard. O empresário, antes distante, pareceu se abrandar. Ele lhe fez perguntas sobre seu bem-estar, seus planos e sonhos para o futuro. Gradualmente, Helena sentiu que podia contar com ele sem medo de julgamentos ou reprovações. À noite, Richard às vezes jantava com eles, conversando sobre tudo e sobre nada, contando histórias do seu passado e, acima de tudo, ouvindo atentamente. Daniel ria alto de algumas das histórias, e Helena via nesses momentos um vínculo inesperado crescer entre eles. Certa tarde, enquanto os três caminhavam no parque perto de seu apartamento, Richard parou para observar Daniel jogando bola com outras crianças. Ele percebeu a confiança e a alegria que emanavam dele. Sabe, Helena, ele começou seu tom sério, mas gentil, há coisas que o dinheiro não compra. Família, amor, confiança. Este menino me ensina mais sobre a vida do que todos os meus negócios juntos. Helena sorriu, tocada por essa sinceridade. Ela entendeu que Richard não estava apenas ajudando-os financeiramente, ele estava se abrindo para eles, oferecendo-lhes uma parte de seu coração que ele havia mantido fechada por muito tempo. Pela primeira vez em muito tempo, Richard Coleman sentiu que sua vida tinha um significado real fora dos negócios. E para Daniel e Helena, essa conexão inesperada se tornou um pilar sobre o qual eles finalmente puderam reconstruir suas vidas. Algumas semanas depois, Richard Coleman compareceu a uma gala beneficente diferente, desta vez para as crianças carentes da cidade. Mas, diferentemente de suas aparições habituais, desta vez ele não estava sozinho. Ao seu lado estavam Helena e Daniel, vestidos de forma simples, mas elegante, representando o que o bilionário queria mostrar. Um exemplo vivo de generosidade e renovação. Quando os fotógrafos e repórteres os avistaram, um burburinho percorreu a sala. Flashes dispararam enquanto eles se dirigiam ao palco. Richard, normalmente estoico, pegou o microfone com uma compostura calma, mas emotiva. Esta noite não estou aqui apenas para falar sobre dinheiro ou doações. Ele começou. A sala ficou em silêncio, presa em suas palavras. Quero compartilhar uma história, a de Helena e seu filho Daniel, que me lembraram o que é realmente importante na vida. Helena sentiu sua mão tremer levemente na de Daniel.
O menino, curioso e orgulhoso, apertou-lhe a mão delicadamente. Há algumas semanas conheci esta mãe corajosa e seu filho. Eles viviam nas ruas, enfrentando dificuldades que nem podemos imaginar. E percebi que o dinheiro, mesmo que seja enorme, não vale nada se não o usarmos para ajudar quem realmente precisa. Aplausos irromperam na sala. Alguns convidados, inicialmente céticos, ficaram comovidos com a sinceridade e a transparência de Richard. Fotógrafos registraram o momento em que Helena e Daniel sorriram timidamente, mas com profunda gratidão. Este gesto, continua Richard, esta não é uma ação isolada. É um lembrete para todos nós. Todos podem fazer a diferença, independentemente de sua posição ou status. Jornalistas publicaram imediatamente as imagens e palavras de Richard. As redes sociais foram a loucura. A história do bilionário ajudando uma mãe e um filho necessitados viralizou rapidamente. Artigos, programas de televisão e blogs elogiaram sua iniciativa, mas, mais importante, destacaram a transformação humana que ele havia causado. Para Helena e Daniel, esse reconhecimento público não foi apenas motivo de orgulho, foi a validação da dignidade recuperada. E para Richard foi uma revelação. Ajudar os outros criando uma conexão sincera pode transformar a própria vida muito mais do que qualquer contrato ou aquisição. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos para casa, Helena sussurrou para Richard: "Você nos deu mais do que um teto sobre nossas cabeças, você nos deu uma vida." Richard sorriu, finalmente sentindo que seu coração, há muito fechado, havia encontrado um lar nesta nova família inesperada. Com o passar dos meses, a vida de Helena e Daniel mudou completamente. O pequeno apartamento que lhes foi dado tornou-se um verdadeiro lar, repleto de risos, luz e aconchego. Daniel, que antes era medroso e silencioso, corria pelos corredores, brincava no parque e se saía com entusiasmo na escola. Helena, por sua vez, recuperou a autoconfiança. Ela havia encontrado um emprego estável, apoiada por Richard, mas, acima de tudo, havia recuperado sua dignidade e orgulho. Richard, por sua vez, não era mais o homem frio e solitário que a mídia o retratara durante anos. Ele passava cada vez mais tempo com eles, tornando-se uma figura paterna para Daniel e um amigo de confiança para Helena. Os momentos que compartilhavam iam muito além de dinheiro ou bens materiais. Eram momentos de pura humanidade, repletos de risos, conversas e cumplicidade. Uma noite, enquanto os três jantavam em seu apartamento, Daniel olhou para Richard. "Sabe, Sr. Coleman, eu nunca tive um pai antes. Mas o senhor é como o meu agora." Richard sentiu um nó na garganta. Colocou a mão sobre a do garoto. "E você, Daniel, me lembrou o que realmente significa amar." Helena sorriu, com os olhos brilhando. Ela sabia que nada disso teria sido possível sem aquele homem que ousara estender a mão sem esperar nada em troca. Com o tempo, o vínculo se fortaleceu. Richard, Helena e Daniel formaram uma família, escolhida e sincera, nascida de um gesto inesperado e de um encontro que mudou o curso de suas vidas. Os jornais continuaram a falar sobre a história, mas para eles, o importante estava em outro lugar. Haviam encontrado o que muitos buscam a vida inteira, mas nunca encontram: amor verdadeiro, confiança e esperança. E no coração de todos, uma certeza ficou: às vezes basta um gesto, uma mão estendida, para mudar o destino de várias vidas de uma só vez.